Fala galerinha, Diego da Box 83 Garage aqui. Conforme prometido, hoje o tão esperado vídeo falando sobre a instalação do carburador Eco, tá? Já preparei alguns materiais nessa sequência aí de 3 dias, desde quando eu fiz o primeiro vídeo falando sobre a carburação dupla, e fui fazendo aos poucos, tá? Então hoje eu estou pegando todos os vídeos que eu gravei, os pequenos trechos e fotos que eu fiz, fotos porque a câmera do celular não captou corretamente, tá? Então eu tirei algumas fotos mais detalhadas de algumas partes do carburador, principalmente da questão da agulha, onde eu vou falar sobre a subida da agulha no pré-acerto do carburador Eco, tá? Então essa parte eu terei que fazer uma narração com foto para facilitar. Mas se mesmo assim ficar alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários. Se eu esqueci de abordar algum ponto ou coisa do tipo que ficou meio vago, deixe nos comentários também. Farei um outro vídeo posteriormente abordando essas partes que faltaram, respondendo algumas dúvidas pontuais aí que surgirem, tá ok? Então me acompanha aí até o final, vai ser legal para vocês vão entender melhor o mundo aí do carburador Eco e ver que não é um bicho de 7 cabeças fazer a instalação dele, tá? Você pode de repente fazer a instalação em casa ou com auxílio de algum profissional. Vem comigo, fique atento aí. Para início, deveremos ter em mãos os seguintes materiais: o cabo do acelerador para carburador Eco, o carburador Eco em si, o coletor 2:1, que preferencialmente será adquirido na China, 2 parafusos M6x40 e 2 parafusos M6x30. Temos também que verificar a questão da giclagem, 35 de baixa e 120 de alta. Aí com o carburador em mãos, primeira coisa que vocês farão remover a tampa do pistonete e a respectiva mola, tá? Removerão então o pistonete, tá? E agora eu vou mandar por fotos para detalhar mais aí, para detalhar melhor como vocês farão para retirar esta presilha aqui dentro e fazer a subida da agulha conforme recomendado. Conforme vocês podem observar nessa foto, tá? Existe uma presilha que vai dentro ali do pistonete para poder segurar a agulha, tá? Então, primeiramente, remove-se esta presilha. Na sequência, vocês retiram a agulha de dentro do pistonete. São 5 ranhuras na cabeça do pistonete. Dessas 5 ranhuras, por padrão, o anel O-ring vem na ranhura do meio. O recomendado é subir a agulha 1 ponto. Então vocês vão remover este anel da ranhura do meio e colocar ela na ranhura de baixo. Neste caso vocês podem observar pela foto, ele foi movimentado da direita para a esquerda. Nesta próxima foto, vocês vão recolocar a agulha, tá? Novamente, vocês vão recolocar a presilha, observando que do lado aí da foto, tá? Do lado esquerdo, tem um pequeno buraco. Esse buraco nada mais é do que o encaixe onde vai o cabo do pistonete. Então, muita atenção na hora de colocar a presilha para não obstruir essa entrada, senão você não consegue colocar o cabo. Automaticamente, quando você puxar o cabo para cima, ele pode tirar a presilha do lugar e a agulha ficar solta. Nesta próxima foto, vocês observarão que tem a capa de borracha e a tampa do pistonete ali propriamente dito. Então vocês colocarão primeiramente esta tampinha de borracha, puxa ela um pouquinho mais para cima ali no cabo e depois vocês colocam a tampa do pistonete. Aí galera, para colocar a mola no pistonete, primeiramente colocar o pistonete, o cabo no pistonete, certo? E então trabalhar com a mola já no lugar, certo? Dá, entre aspas, uma rosqueadinha na mola aqui. Aí ela vai chegar num ponto que ela não vai entrar mais. Então você vem comprimindo a mola com a mão e rotacionando. Opa, não enrosca não. Aí você vem rotacionando e ao mesmo tempo ela já vai encaixando no lugar. É praticamente assim, pelo menos para mim,
Um pouco difícil tentar comprimir a mola já com o cabo dentro e tentar engatar o cabo ali no lugar, tá? Conforme mostrado anteriormente. Então essa é a forma que eu considero mais fácil. Aqui já está praticamente pronto. Depois com o carburador lá no lugar vai ficar mais fácil para poder encaixar ele lá. Aqui este carburador veio com 38 de baixa e 98 de alta. Eu já fiz a troca, eu coloquei o 35 de baixa e 120 de alta. Entretanto, tomem cuidado que uma vez eu fui comprar um giclê de 35 e me venderam um da Bis. Aí o que ocorre? O giclê é o mesmo, é a mesma vazão, só que essa rosca que vai no carburador, rosqueada no carburador, ela é menor, então não dá aperto, tá? Ele fica folgado lá dentro. Então sempre verifique quando for pedir o giclê de 35 e o de 120 para este carburador. Vocês podem observar que temos aqui este parafuso, cujo acesso dele é feito aqui pela lateral, tá? É aqui que vocês vão regular a lenta do carburador depois. Tá? Quando forem colocar o pistonete, observem. Lá dentro a gente tem, não sei se vai dar para perceber direito, o pino, tá? Que é a ponta justamente deste parafuso. Que ele vai justamente deste lado aqui. Ó. Tá vendo que tem um recorte aqui como se fosse uma rampinha aqui no pistonete? Ele vai exatamente deste lado, para que conforme ele apertar aqui, ele sobe o pistonete, regulando assim a lenta. Então tomem cuidado para não inverter as posições, que aí o pistonete ele até entra, mas ele não chega até o final, tá? Não é a montagem correta, então o carburador não vai funcionar. A questão do avanço do injetor, vocês podem notar que ele está passando um pouquinho para cá. Então quanto mais para frente isso aqui ficar, a hora que acionar o injetor, ele vai acionar antes, tá? Eu particularmente prefiro equalizar isso aqui depois, tá? Regular isso aqui depois, que isso aqui faz parte meio que do acerto fino. Então você vai soltar essa porquinha de cima. Tem um pequeno corte aqui, como se fosse uma cabeça de parafuso, do qual você vai rosquear ele. Então no sentido horário, você está avançando o injetor. No sentido anti-horário, tá? Você estará recuando este injetor. Não se esqueça sempre de deixar um pouquinho de rosca sobrando aqui para poder colocar a segunda porca e fazer o contraaperto. Aqui, galera, estou refazendo esse vídeo porque eu perdi o anterior, então eu estou gravando novamente utilizando outro carburador como exemplo, tá? Esse aqui é um carburador da 150. Mas a regulagem é a mesma, que é a regulagem do parafuso da mistura do ar, tá? Então vocês vão fazer esse acerto prévio iniciando da seguinte forma. Girando no sentido horário, vocês vão fechar todo o parafuso da mistura ar combustível, certo? Travou aqui, ó, não vai mais. Então, a partir daqui, vocês vão voltar em torno de 2 voltas até 2 voltas e meia. O ideal é não ficar com mais de 3 voltas e nem menos que 1,5. Então, como ponto de partida, rotaciona, ó, voltando aqui, opa, tá escapando, ó, meia volta, uma volta e meia, 2 voltas. Aí eu vou fazer aqui, ó, 2 voltas e 1/4, certo? Se vocês quiserem, vocês podem fechar aqui, ó, abrir, aliás, né, para 2 voltas e meia. Eu costumo partir aqui de 2 voltas e 1/4, que é o acerto prévio apenas, tá? Isso aqui depois vocês vão fazer o acerto fino. E outra coisa que eu considero mais fácil fazer fora da moto, tá? É instalar o coletor. Aqui, como vocês podem observar, eu já coloquei os prisioneiros no lugar. Encaixarei o carburador para poder parafusá-lo ali. Fazer isso com ele lá no lugar já, o injetor acaba atrapalhando um pouco, pela posição um pouco incômoda, tá? Então eu acabo preferindo trabalhar com ele antes mesmo de colocar o coletor lá na moto, que é muito mais fácil para trabalhar com ele aqui, certo? A outra porquinha aqui é um pouco mais complicadinha de colocar, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Como eu falei, o espaço aqui é um pouco limitado. Agora sim. E tá pronto. Só pegar a chavinha,
dá um aperto de leve, que não precisa tirar sangue também, tá? Mas já está aqui praticamente o sistema pronto, tá? Outra parte importante, como vocês podem observar, a base do coletor, principalmente na parte de baixo, ela é bem espessa. E o prisioneiro original, ele não chega nem a sair aqui pelo furo, então não tem como prender ele aqui. Então, o que a gente recomenda? A aquisição de parafusos, eu particularmente prefiro parafusos Allen, tá? Então, como o de cima é um pouco mais curto, certo? Obviamente ele tem que ser um pouco mais curto. O de baixo um pouquinho mais longo, certo? Neste caso eu estou utilizando esse mais curto aqui, ó, tá? M6 por 30 e esse aqui M6 por 40. Eu opto pela chave Allen porque, como vocês viram na retirada do coletor, torna muito mais fácil mexer com a chave nessa região, tá? O espaço aqui é relativamente apertado, se você for usar uma sextavada, por exemplo, então a Allen você tem mais espaço livre para trabalhar com ela aqui. Inclusive, galera, para vocês poderem aferir corretamente a medida que precisa, que às vezes talvez o furo lá no cabeçote seja um pouco mais profundo, às vezes um pouco mais raso, então vocês podem utilizar um paquímetro, tá? O paquímetro vocês vão colocar ele lá no furo e regular ele até ele bater no fundo do furo lá. Tá vendo? Ó? Tá saindo aqui na ponta. Ó. Então vocês vão utilizar o mesmo método. A hora que ele bater lá no fundo, ele vai te dar a medição, certo? E aí vocês descontam a quantidade que tem aqui também. Então vocês vão somar a profundidade do furo mais essa profundidade, vocês vão obter então a medida necessária para o parafuso. Em outros casos, alguns, como tem às vezes acesso aí a torneiros, quem trabalha com tornearia e tal, alguns preferem inclusive remover, tá? Reduzir essa parte, tá? Eu opto pelo parafuso já no tamanho adequado porque é mais fácil e muito mais barato. Mas quem já tiver, no caso, conhecimento suficiente ou quem já tiver alguém que faça esse tipo de trabalho, pode inclusive remover um pouco dessa parte aqui. Então não sei se de repente pode fragilizar o material, causar uma trinca. Então, parafuso ou removendo essa parte num torneiro mecânico ou quem possa fazer esse serviço para vocês. Dando continuidade aqui à instalação do carburador Eco, tá? O espaço é um pouquinho apertado, mas mesmo no caso com ele já montado, ele passa tranquilo, tá? Já removi aqui os prisioneiros que estavam aqui antes para poder estar fazendo a colocação dos parafusos, tá? Vou pegar ali os parafusos agora para poder fazer a montagem aqui. Deixar ele aqui no cantinho. E aqui é simples, apenas parafusar e tá pronto. Depois a parte para instalação. Inclusive retirei o tanque, tá, galera? Porque é muito mais fácil para você depois passar o cabo, vocês vão entender por quê. Vocês podem observar que o pistonete ele vai entrar exatamente por aqui, ó. Nesse espaço aqui do quadro. Então evita fazer uma dobra muito proeminente ali, que no caso impeça depois de acelerar a moto, coisa do tipo. O primeiro de cima já foi colocado. Vou colocar agora o primeiro de cima do outro lado. Para já dar uma certa sustentação a ele. O parafuso entra com facilidade, tá? Diferente do prisioneiro que eu tive que usar alicate de pressão aqui para remover, porque um deles travou, literalmente. Agora o parafuso de baixo, como mencionei antes, um pouco mais longo, por conta da base do coletor. Agora, só pegar a chavinha, ó, firme aqui no lugar e apertar para dar o toque final. Bom, galera, não consegui gravar a montagem aqui no punho, tá? Me esqueci desse detalhe.
Mas aqui é coisa fácil, tá? Coisa simples, não tem muito erro não. Eu normalmente, antes de rosquear o cabo aqui, eu passo ele aqui por dentro, coloco na roldana para poder facilitar, porque depois aqui eu não consigo parafusar o punho por conta da porca do próprio cabo. Então eu costumo passar ele pela roldana, deixo ele pendurado, parafuso o punho no lugar e depois rosqueio o cabo aqui, tá? Faço o contraperto com a porca, ou contraperto com a porca, passei ele aqui pela frente da moto, ó. Tá ok, ó? Passando aqui pela frente, acompanhando aqui por baixo do tanque, que é o melhor caminho que eu considero para não fazer uma curva muito acentuada aqui, onde ele vai entrar. Agora aqui é o seguinte, com o pistonete aqui já no lugar, como eu já havia feito antes, verifico o lado correto, tá? Esse cortezinho aqui vai ali no parafuso da lenta, então a gente vai manobrar aqui agora o pistonete, certo? Até ele se encaixar aqui no lugar. Tá? Aí é só vir ajeitando ele aqui, ó. Certo? Desceu até o final. Agora rosquei a tampinha do pistonete aqui, ó. Rosqueado, certo? Pegaremos o cabo referente ao injetor eco, passaremos ele por dentro do suporte, aí traz ele um pouquinho para cima aqui, ó, para facilitar, e insere o cabo aqui, ó. Encaixou no lugar, aí passa ele por dentro aqui, ó. Ele vai assentar na roldana. Inclusive, já está sendo feito o acionamento, ó. Pistonete e o eco. Aí você regula a porquinha que tem aqui em cima, que é para prender o eco no lugar, tá? Aí tem que colocar outra porquinha por dentro aqui, ó, para poder fazer o contraperto. Bom, galera, tudo instalado, tá? O tanque já foi colocado no lugar novamente. Deixa eu só ajeitar um pouco a câmera aqui. Agora vamos fazer o primeiro start da motoca já com o carburador eco instalado, tá? Já foi colocado mangueira de combustível também. Então, liguemos a motoca e faremos agora a regulagem, pelo menos da lenta dela, ver como que ela tá, para a gente poder sair para fazer um teste em ordem de marcha. A lenta dela está um pouco baixa. Tá aí o resultado.